Muito bem, pessoal, vamos entrar agora no delito de apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A do nosso Código Penal. Este crime é um crime pouco cobrado em concursos públicos de nível municipal, de nível estadual, e, por outro lado, é um delito muito cobrado em concursos públicos de nível federal, até porque, como a gente vai ver, a competência para apurar esse delito é da Justiça Federal. Então, concursos como concursos da Justiça Federal, da Polícia Federal, concursos, obviamente, da Receita Federal, entre outros que sejam do âmbito da União Federal, esse delito ele vai ter uma grande incidência nas provas. Por outro lado, em concursos da esfera judicial e municipal, a sua incidência é bem reduzida, bem pequena, beleza? Vamos colocar aí na tela, então, nós temos o crime de apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A, que diz o seguinte: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Ou seja, o agente ele vai deixar de repassar aquilo que ele recolheu. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nós temos aqui, portanto, um crime de elevado potencial ofensivo, uma vez que não se admite a suspensão condicional do processo. A pena mínima é superior a 1 ano. A pena mínima desse delito é de 2 anos. Então, trata-se de um delito de elevado potencial ofensivo. E qual que é a conduta? Professor, me traz um exemplo para a gente poder entender essa situação. Quem já trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada, você sabe que você recebe o seu salário e vem um desconto lá do INSS, vem um desconto da sua contribuição previdenciária. E o seu empregador, ele paga para você somente a quantia do seu salário já reduzido daquela contribuição previdenciária. Então, se você ganhava aí R$10.000 a título de salário, de remuneração, tinha um desconto. Vamos botar por alto aqui um valor, claro que não é isso, vai depender, mas vamos botar aqui que fosse R$1.000 descontado. O que vai vir para sua mão? Claro que ia descontar também imposto de renda, né? Mas o que viria para sua mão? O que seria depositado na sua conta? Vamos supor que descontou somente o INSS, descontaria R$1.000, você receberia R$9.000, beleza? Esses R$1.000 que foram descontados, o seu empregador deve repassar ao INSS, deve repassar a título de contribuição previdenciária que você estava pagando. Muito bem, pessoal. A conduta que vai incriminar exatamente aquela situação em que o empregador ele deixa de repassar ao INSS a contribuição previdenciária que foi descontada da remuneração de determinada pessoa. Vamos ler de novo? Olha só. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Beleza? Muita atenção. Eu quero perguntar para você agora quem que é o sujeito passivo desse crime. Quem que é o sujeito passivo? Quem que é a vítima desse delito? E aí muita gente vai me responder, professor, obviamente é o INSS, né? Vai ser o INSS o sujeito passivo desse crime. Não, pessoal, muito cuidado. De um tempo para cá, já faz alguns anos, na verdade, que houve essa mudança legislativa, o INSS, antigamente, ele era responsável pelo pagamento dos benefícios, bem como pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Entretanto, houve uma alteração legislativa e o INSS passou a ser responsável somente pelo pagamento e fiscalização, obviamente, das contribuições que ele vai pagar, dos benefícios que o INSS vai pagar. O INSS ele não é mais responsável pelo recolhimento, pela fiscalização daquilo que deve ser pago para a título da Previdência. Hoje, quem é responsável por fazer isso não é mais o INSS, é a Receita Federal do Brasil. Ok? E a Receita Federal é um órgão da União, diferente do INSS, que é uma autarquia, que é uma entidade própria, pessoa jurídica própria. A Receita Federal é um órgão da União e quem recolhe essas contribuições previdenciárias é a Receita Federal.
Logo, o sujeito passivo deste delito não é mais o INSS. O sujeito passivo é a União Federal, porque quem está deixando de recolher, quem está recolhendo a menos do que deveria recolher, quem está recebendo esse prejuízo é a União Federal. Ok? Muita atenção em relação a isso. Então, quando a gente fala de sujeito passivo desse crime, é a União Federal. Ok? A União. E quando nós falamos em sujeito ativo, aí vai ter uma polêmica na doutrina. Alguns doutrinadores, como Kleber Masson, ele vai falar que se trata de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Outros doutrinadores, como Rogério Greco, como Fernando Capês, vão falar que se trata de um crime próprio, porque ele só poderia ser praticado por representantes legais dessas pessoas jurídicas que têm a responsabilidade, que têm a incumbência de repassar as contribuições dos contribuintes para a Previdência Social. Eu, particularmente, adoto o entendimento que se trata de crime próprio. Se você não tem uma empresa, se você não trabalha como representante, como administrador, como gerente, diretor de uma empresa, você não vai ter como praticar esse crime. Ok? Então, trata-se de um crime, no meu ver, na minha opinião, também um crime próprio, mas há essa divergência na doutrina, beleza? Outro ponto de muita atenção que temos que ter nesse delito. Vocês estão vendo aqui, deixar de repassar? Deixar de repassar significa deixar de fazer alguma coisa. E se eu deixo de fazer alguma coisa, trata-se de uma inação, trata-se de uma omissão. Logo, esse crime é um crime omissivo próprio. Por que é um crime omissivo próprio? Porque o próprio tipo penal, o delito, a conduta descrita aqui pra gente no Código Penal vai trazer pra gente uma conduta omissiva. Então, trata-se de crime omissivo próprio. E em razão de ser um crime omissivo próprio, eu já sei que não é cabível a tentativa. Ok? Não é cabível a tentativa. E mais um ponto que eu quero falar com vocês, importantíssimo em relação a esse delito. É um crime que somente pode ser praticado com dolo. Reparem, se o empregador ele abate o dinheiro do contribuinte, né, do empregado, e ele, por negligência, ele esquece de repassar, esquece de pagar o boleto. A União, a Receita Federal, reparem, ele deixou de repassar? Deixou, mas ele deixou de repassar por negligência, por um esquecimento, que configuraria uma conduta culposa. Nesse caso, se houve esquecimento, se houve uma negligência e por isso ele deixou de repassar, não há que se falar no crime de apropriação indébita previdenciária. Para que haja esse delito, o agente tem que agir de maneira dolosa, dolosamente, intencionalmente, deixar de repassar a Previdência Social às contribuições dos contribuintes, aquelas contribuições que foram debitadas. Beleza? Muita atenção nesses pontos aqui que estão na tela. Muito bem, vamos em frente para o parágrafo 1º. E o interessante da apropriação indébita previdenciária é que muitas vezes, vem comigo, muitas vezes o que mais é cobrado nesse crime nem é a conduta do caput, mas sim os seus parágrafos. Tá bom? Ainda mais o parágrafo 2º e 3º que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o parágrafo 1º também ele tem sido cobrado, que são as figuras equiparadas. Não tem dificuldade, o entendimento é o mesmo do caput. Olha só, então nós temos aqui o parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem deixar de. Qual que é a pena do caput? Reclusão de 2 a 5 anos. E multa, né? Então pronto, são as mesmas penas que incorrem aqui nesse delito, no parágrafo 1º. Então são figuras equiparadas. E quais são então essas figuras? Reparem, antes da gente ver aqui os incisos, vamos continuar no parágrafo 1º, porque diz, nas mesmas penas incorre quem deixar de fazer alguma coisa. O que a gente pode reparar? Que todas essas figuras equiparadas do parágrafo 1º
também são crimes omissivos próprios. O tipo penal também está descrevendo para a gente uma conduta omissiva. E por ser um crime omissivo próprio, estas condutas do parágrafo 1º, essas condutas equiparadas, também não vão admitir o quê? A tentativa, beleza? Então vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem deixar de, inciso 1º, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Pessoal, segurados podem ser aqui os empregados, tá bom? Porque esses descontos não vai ser somente em relação ao seu salário, mas podem haver outros descontos também. Aqui um pouco choveu no molhado o parágrafo 1º, inciso 1º, no que tange aos segurados. Essa conduta já estava bem descrita lá no caput. Mas olha só, no que tange aos terceiros e arrecadado ao público, aqui a gente tem que fazer alguns comentários. Porque muitas vezes tem um prestador de serviço que vai prestar um serviço para uma pessoa jurídica e esta pessoa jurídica, ela, na hora de efetuar o pagamento ao prestador de serviço, é ela quem tem que reter o valor correspondente à contribuição previdenciária daquele contribuinte, daquele que lhe prestou o serviço, daquele terceiro. E aí ela vai reter este valor. Olha, a prestação de serviço é R$1.000, beleza. Ela paga R$950, porque os outros R$50 ela precisa reter, porque ela vai ter que pagar, ela é o substituto tributário, ela que é responsável pelo recolhimento daquele prestador de serviço. Mas ela simplesmente não repassa esse valor à contribuição previdenciária, à União Federal. E aí então nós teríamos esse delito, beleza? Outra situação aqui, olha, arrecadada ao público. Vocês conhecem o tal dos concursos de prognósticos? Essa palavra bonita, pessoal, concursos de prognóstico, nada mais são do que os sorteios, loterias. E existe legislação tributária no sentido de que sorteios, loterias, concursos de prognósticos de maneira geral, devem ser repassada uma determinada quantia à Previdência Social. Outro caso que pode ser arrecadado do público, eventos desportivos. Eventos desportivos, uma parcela do faturamento de eventos desportivos devem ser repassados à Seguridade Social. Então, essa conduta equiparada, essa última parte, olha aqui, que fala deste valor que foi descontado e arrecadado do público e que deveria ser repassado, mas o agente deixa de recolher a contribuição previdenciária, pode se dar também nessas figuras equiparadas, nesse caso de concurso prognóstico, eventos desportivos e assim por diante. Beleza? Temos outras condutas. Inciso 2º, recolher contribuições devidas a deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Esse inciso 2º se refere a produtos e serviços oferecidos por uma pessoa jurídica no qual ela embute no seu valor desses serviços ou desses produtos as contribuições previdenciárias, as contribuições da Seguridade Social. Então ela embute no valor. O cliente, o consumidor, paga o valor referente àquele produto, àquele serviço. Se a pessoa jurídica deixa de repassar, deixa de recolher as contribuições referentes a estes produtos e serviços que ela prestou e que tinha embutido no valor essas contribuições, incorre também nesse delito. E aí, por fim, inciso 3º, incorre nas mesmas penas quem deixar de pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. A gente pode aqui citar como exemplo o salário família. Antigamente podia falar até no salário maternidade, mas o salário maternidade agora mudou. O salário maternidade é pago diretamente à beneficiária enfim, que acabou de ter o bebê, né? Mas o salário família, ele é pago pelo empregador e o empregador se credita junto
à Receita Federal e ele deve receber o valor correspondente ao pagamento desse salário família. Vamos supor que ele recebe esse valor, mas ele não paga o salário família ao seu empregado. Deixa aqui também, vai ter que responder por esse delito, tá bom? Então, olha só, quem deixar de pagar o benefício devido assegurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social, beleza? Então, essas são as condutas equiparadas ao delito. E aí, pessoal, nós vamos entrar agora nos parágrafos 2º e 3º. Estes parágrafos, eles são disparados mais cobrados dentro desse delito de apropriação indébita previdenciária. Então tem que ter atenção nesses parágrafos, beleza? Eles não vão trazer condutas equiparadas, muito pelo contrário, eles vão trazer benefícios para quem incorreu no delito de apropriação indébita previdenciária. Olha aqui o parágrafo 2º, diz o seguinte: é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Muita atenção! Nós estamos falando aqui que a punibilidade vai ser extinta, tá bom? Houve crime? Houve. Houve fato típico ilícito praticado por agente culpável, mas vai ser extinta a punibilidade, o agente não será responsabilizado por este delito, seguida as seguintes condições. Quais são? Primeiro, o agente tem que espontaneamente declarar, confessar e efetuar o pagamento das contribuições, importâncias ou valores. Segundo, prestar as devidas informações à Previdência Social. E terceiro, antes do início da ação fiscal. Então tem um limite temporal. Muita atenção. O parágrafo 2º, ele está falando do início da ação fiscal. Este pagamento tem que ocorrer antes do início da ação fiscal. O contribuinte, ele vai declarar, confessar, pagar antes de prestar todas as informações devidas antes do início da ação fiscal. Nós não estamos falando aqui da ação penal, nós estamos falando da ação fiscal, porque quando você deixa de efetuar pagamentos, quando você deixa de recolher contribuições previdenciárias, haverá uma ação fiscal para que seja realizado o lançamento definitivo daquela contribuição que você deixou de pagar, que você deixou de recolher. Então haverá uma ação fiscal que vai determinar que vai levantar todos os valores, quanto que é devido, de multa, de juros. A ação penal é um momento posterior. Este benefício de extinguir a punibilidade, portanto, vai até a ação penal, desde que o agente efetue o pagamento, preste todas as informações devidas até o início da ação fiscal. Fechou? Na tela. E o parágrafo 3º, deixa eu apagar isso daqui. O parágrafo 3º diz: é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena. Reparem que o parágrafo 2º, não há discricionariedade ao juiz. O juiz está vinculado e deve extinguir a punibilidade do agente nessas situações, ok? O parágrafo 3º, por outro lado, é uma faculdade dada ao juiz para que ele deixe de aplicar a pena ou aplique somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1º, tenha promovido após o início da ação fiscal. Então, repare, o parágrafo 2º vai ter aplicação antes do início da ação fiscal. O parágrafo 3º, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Eu já vou mostrar isso daí num gráficozinho para vocês, para que fique um pouco mais simples da gente entender. Mas existe uma outra possibilidade também de o juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o mínimo para o ajustamento de execuções fiscais. Professor,
qual que é este valor? Quanto que é esse valor? Esse valor será de R$20.000, tá bom? Por que esse valor é de R$20.000? Porque o Ministério da Fazenda, junto com a Receita Federal, definiram que débitos tributários abaixo do valor de R$20.000 não tem interesse da Fazenda em ingressar com uma ação fiscal. Eles falaram, olha, se o débito do contribuinte for abaixo de R$20.000, nós nem vamos correr atrás. Por que o fisco fez isso, pessoal? Porque é muita gente devendo e pouca gente para executar. São poucos procuradores para executar. A máquina pública não consegue executar todos os débitos fiscais. Então, aquilo que está abaixo de R$20.000, olha, a gente não vai nem atrás. E aí, então, o parágrafo 3º, inciso 2º diz, olha, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena se o valor dessas contribuições, acessórios, for até R$20.000. Se for até R$20.000, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes. Beleza? Pessoal, olha aqui então a tabela, como é que fica um pouco mais simples para a gente entender. Parágrafo 2º, ok? Não há discricionariedade ao juiz. Vai ter a extinção da punibilidade se o agente declarar, confessar e pagar espontaneamente, se ele prestar informações devidas à Seguridade Social e desde que seja antes do início da ação fiscal. Beleza? Aqui eu fiz uma observação referente à Lei 10.684, que diz, olha, este pagamento espontâneo, o que acontece, pessoal, na prática? Vem comigo aqui. Na prática, imagina uma pessoa que está devendo R$500.000. É dinheiro pra caramba, tá bom? E aí ele decide confessar e pagar espontaneamente R$500.000. Mas ele fala, olha, eu não tenho R$500.000 no banco parado para pagar. Vem um benefício fiscal, um benefício tributário, que é o parcelamento. E esse parcelamento é o seguinte, ok, você reconheceu essa dívida de R$500.000, mais multas, mais você vai pagar isso parceladamente. E esse parcelamento leva-se 10, 15, 20 anos. É um excelente benefício para o contribuinte. Só que, qual que é o detalhe? O agente ele pode fazer jus a essa extinção da punibilidade se ele tiver feito o parcelamento. Entretanto, este parcelamento, durante o período desse parcelamento, a prescrição vai ficar suspensa. E isso é óbvio, pessoal, porque senão, depois de, vamos supor que o parcelamento fosse feito durante vários anos e a prescrição não ficasse suspensa. Lá no meio dessa história, lá no meio desse parcelamento, o crime iria prescrever. E a gente ia falar, meu amigo, crime prescrito, abraço, eu vou parar de pagar. O contribuinte pararia de pagar. Entendeu? Mas então vem e fala, a Lei 10.684, artigo 9º, durante o parcelamento vai ficar suspensa a prescrição deste delito, ok? Mas sim, isso aqui é para ressaltar que este pagamento, ele pode ser feito por meio de parcelamento também, fechou? Parágrafo 3º, aqui, como a gente viu, o juiz, ele pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa. Ele vai decidir se vai fazer isso ou não. O agente tem que ser primário de bons antecedentes e desde que, e aí nós temos os incisos 1º e inciso 2º. Muito bem, muito bem. Vamos colocar isso daqui numa tabela, num gráfico, numa linha do tempo, para que fique mais fácil da gente compreender. Vamos supor que neste momento o agente praticou a apropriação indébita previdenciária, ok? Ele praticou a apropriação indébita previdenciária. Entretanto, ele tem a intenção de confessar e efetuar o pagamento até a ação fiscal. Beleza? Depois da ação fiscal, eu vou ter o lançamento definitivo do crédito tributário. Crédito tributário, obviamente, é um crédito para a Receita Federal, né? Não para o contribuinte. Para o contribuinte vai ser um débito tributário. Depois, nós vamos ter
Vamos supor, teve o lançamento definitivo, olha, realmente está devendo, deixou de recolher, deixou de repassar, então vem o Ministério Público, é um crime, obviamente, de ação penal pública incondicionada, vem o Ministério Público e oferece a denúncia. Depois da denúncia, eu tenho a sentença. Vamos dizer que foi uma sentença condenatória. E depois da sentença condenatória, eu tenho o trânsito em julgado. Beleza? Vamos ver onde que entram aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Olha só, o parágrafo 2º, ele vai ter extinta a punibilidade do agente se ele confessar, efetuar o pagamento, prestar as informações até o início da ação fiscal. Então é aqui, é neste momento que o agente pode ter extinta a sua punibilidade. Por outro lado, o parágrafo 3º, inciso 1º, ele vai ter atuação até a denúncia. Até a denúncia. Depois da denúncia, aí não vale mais este benefício do parágrafo 3º, inciso 1º, porque aqui tem que ser antes de oferecida a denúncia. Beleza, pessoal? Muito bem, vem comigo. Para fins de concurso público, nós precisamos conhecer os parágrafos 2º e 3º. E o 4º também, que eu já vou falar para vocês. Na prática, esses parágrafos têm pouquíssima incidência, tá? Pouquíssima. Por quê, professor? Quero mostrar aqui para vocês agora. Olha essa outra tabela que eu fiz aqui. Nós temos lá no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684, e isso também já foi corroborado pelo STF, no sentido de que pagamento dos débitos tributários, e isso inclui as contribuições previdenciárias, que são considerados tributos, o pagamento dos débitos tributários gera extinção da punibilidade, ainda que se dê após o julgamento da ação penal, mas antes do trânsito em julgado. Galera, se liga nisso. O Código Penal fala pra gente uma coisa, olha, tem esse benefício do parágrafo 2º, tem esse benefício do parágrafo 3º. Só que vem a Lei 10.684 e já corroborado pelo STF falou, olha, se o contribuinte ele efetua o pagamento a qualquer momento, ele vai ter extinta a sua punibilidade. É um benefício muito melhor, desde que, obviamente, não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Então, aqueles parágrafos 2º e 3º, na prática, eles não têm relevância alguma. Na sua prova, é por isso que eu estou fazendo essa ressalva, na sua prova, claro que vai ter relevância. Principalmente se na sua prova não cair a Lei 10.684. Se cair a Lei 10.684, aí você tem que seguir esse entendimento aqui. Mas se não cair, cai só Código Penal, cai só crimes contra o patrimônio, cai lá a apropriação indébita previdenciária, o examinador ele vai colocar ipsilíteris o que está no seu Código Penal e eu já vou mostrar para vocês em exercícios isso, tá bom? Olha na tela então. Então reparem, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Olha só como é que fica então. Em relação ao entendimento do STF e da Lei 10.684 de 2003. Se o agente efetua o pagamento a qualquer momento até o trânsito em julgado, ele vai ter extinta a sua punibilidade. Bem mais interessante, concordam? Bem mais interessante. Muito bem, e além disso, isso aqui é muito importante, tá, pessoal, para concurso público. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais quando o débito tributário não ultrapassar o limite de R$20 mil, em face do artigo 20 da Lei 10.522, combinado com portaria 75/130 do Ministério da Fazenda. Esse é o entendimento tanto do STJ quanto do STF. Reparem, portanto, que aquele benefício do parágrafo 3º, inciso 2º, que fala, olha, o juiz pode deixar de aplicar a pena se o agente for primário, se não ultrapassar o valor de R$20 mil, pessoal, é inócuo também. Por quê? Porque se ficar aquém do valor de R$20 mil, não ultrapassar o valor de R$20 mil, tem um benefício muito melhor para o agente,
que é o princípio da insignificância. Tanto o STJ quanto o STF já pacificaram seu entendimento de que, no que concerne crimes tributários, e sim, este crime de apropriação indébita previdenciária está, inclusive, mal alocado aqui dentro dos crimes contra o patrimônio, deveria estar alocado ou nos crimes contra a administração pública, ou então em crimes tributários, lá na Lei 8.137, o fato é que está aqui. Mas, de qualquer maneira, trata-se de um crime tributário. E desta maneira, desta forma, se o débito previdenciário não ultrapassar o valor de R$20 mil, tanto o STJ quanto o STF, eles vão aplicar o princípio da insignificância. E qual que é a mentalidade do STJ e do STF? Eles vão dizer o seguinte: bem, se o fisco, que é a vítima, o maior interessado, não tem interesse em propor a execução fiscal, em ingressar com a ação fiscal, por que o direito penal, que é a última ratio, vai se preocupar com esse delito? Se eles não estão ajuizando, eles não estão ajuizando porque não tem pessoal suficiente. Não interessa, o fato é que eles não ajuizam ações fiscais contra débitos inferiores a R$20 mil. Se eles não o fazem, se a vítima não tem esse interesse em reaver esse valor, por que o direito penal vai se valer disso? Vai se preocupar com isso? Nada disso. Então, tanto o STJ quanto o STF entendem que, em crimes tributários e, inclusive, no crime de apropriação indébita previdenciária, se o valor não ultrapassar R$20 mil, aplica-se o princípio da insignificância. Beleza? Muita atenção nisso daí, pessoal. E aí, o parágrafo 4, ele ainda vai trazer um dispositivo que também não vai ter muita aplicação prática, mas que para sua prova pode ser importante, até porque foi incluído em 2018, que diz: a faculdade prevista no parágrafo 3º desse artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. Beleza. O que está dizendo é o seguinte: o parágrafo 3º não vai se aplicar se o débito do contribuinte for superior a R$20 mil. Tudo bem. Só que para isso eu já tenho outros benefícios previstos na Lei 10.684. De qualquer maneira, para fins de concurso público, é importante conhecer o parágrafo 4º também, porque ele pode vir a ser cobrado. E se vier a ser cobrado, será cobrado ipsiliteris, o que está aí na nossa tela. Beleza? Vamos fazer questões? Olha só a primeira questão. Vitor, sócio administrador da sociedade X, em razão da grande quantidade de serviço que desempenha, deixa de repassar no prazo devido, de maneira negligente, à Previdência Social contribuições previdenciárias recolhidas dos empregados contribuintes. Um dos empregados, porém, descobre o ocorrido e narra para a autoridade policial. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Vitor configura um indiferente penal, apropriação indébita comum majorada, apropriação indébita previdenciária, apropriação indébita de coisa havida por erro ou um furto qualificado. Pessoal, muita atenção. O Vitor, que é o sócio, ele deixou de repassar as contribuições previdenciárias. Por quê? Qual que foi a razão? A razão é porque ele tinha uma grande quantidade de serviço e, de maneira negligente, ele deixou de repassar. O que nós falamos em relação ao artigo 168A, a apropriação indébita previdenciária? Porque esta conduta configuraria, sim, o crime de apropriação indébita previdenciária. Entretanto, falamos que a apropriação indébita previdenciária somente pode ser praticada com dolo, mediante o dolo, intenção do agente que não quer repassar a contribuição previdenciária descontada dos segurados para a Previdência Social. Muito bem, no caso aqui o Vitor não agiu com dolo, ele agiu de maneira negligente, e a negligência é uma forma de culpa. E este delito não admite a modalidade culposa. Logo, o Vitor praticou um indiferente penal. Eu não estou dizendo que o Vitor não vai ter que pagar, ele vai. E o fisco vai atrás dele para que ele efetue os pagamentos. Entretanto, na esfera penal, a conduta do Vitor é indiferente. Trata-se de fato atípico. Beleza? Portanto, letra A será o nosso gabarito. Vamos em frente. Questão número 2. Pedro é o responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados. Mas Pedro, com dolo, deixou de repassá-lo à Previdência Social. Pedro é primário
e de bons antecedentes. Nessa situação hipotética, a punibilidade de Pedro será extinta se, antes do início da ação fiscal, ele declarar, confessar e efetuar o recolhimento das prestações previdenciárias espontaneamente e na forma do regulamento do INSS. Ah, professor, mas você falou pra gente que se ele fizer isso até o trânsito em julgado, o STF reconhece que ele vai ter extinta a sua punibilidade. É verdade, mas por isso que eu falei pra vocês, cuidado com essa informação que eu trouxe, porque as provas vão cobrar o que está no Código Penal. Beleza? E o que a questão cobrou aqui é ipsilíteres, o que está no artigo 168A, parágrafo 2º. Beleza? Então não é para menosprezar aqueles parágrafos, não. Muito pelo contrário, tem que saber exatamente o que está neles, porque as provas vão cobrar o que estão nos parágrafos do artigo 168A. Beleza? Portanto, a questão aqui está perfeitamente correta. De fato, ele vai ter a punibilidade extinta se ele pagar antes do início da ação fiscal. A gente está falando de qual parágrafo? Do parágrafo 2º do artigo 168A. Questão número 3. É a mesma historinha, tá, pessoal? A gente está na mesma prova aqui, só a assertiva agora que é diferente. Nessa situação hipotética, caso o repasse das contribuições previdenciárias ocorra após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a multa. O Pedro não é primário e de bons antecedentes? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Olha só, após a ação fiscal, antes da denúncia, eu posso aplicar o parágrafo 3º, desde que o agente seja primário de bons antecedentes. Logo, a questão, ao falar que nessa situação hipotética, caso o repasse das contribuições previdenciárias ocorra após o início da ação fiscal, antes do oferecimento da denúncia, o juiz pode deixar de aplicar a pena ou aplicar a pena de multa? Pode. A questão também está correta. Beleza? Questão número 4. No que concerne ao crime de apropriação indébita previdenciária prevista no Código Penal, as figuras assemelhadas à apropriação indébita previdenciária são aquelas lá que a gente falou do parágrafo 1º, tá, pessoal? Constantes do Código Penal são todas condutas omissivas relacionadas à ausência de recolhimento ou repasse de importâncias relacionadas à Previdência Social. Não falamos exatamente sobre isso? Assim como o caput, as figuras equiparadas do parágrafo 1º são todas condutas omissivas próprias e não admitem, portanto, a tentativa. Mais uma questão que nós temos aqui, absolutamente correta. Então, na tela, tranquilo aí, correta também. E para a gente finalizar, em cada do item seguinte é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de obrigação tributária sobre ganho de capitais, de imposto de IPTU e de crimes previdenciários. Durante 1 ano e 5 meses, a empresa LX recolheu as contribuições previdenciárias de seus empregados, mas não as repassou à Previdência Social, o que caracterizou o crime de apropriação indébita previdenciária. Beleza, ok, até aqui tudo certo. Tudo certo. Nessa situação, se os representantes legais da empresa LX espontaneamente confessarem e efetuarem o pagamento das contribuições quando antes do início da ação fiscal, ficará extinta a punibilidade. Vem comigo. É isso mesmo, pessoal? É exatamente isso. Este é o artigo 168A, de novo, parágrafo 2º. Viu como é que isso é cobrado em prova? Não é difícil. Ah, professor, mas eu não sei nada sobre tributário. De fato, é um delito que, para quem não tem nenhum conhecimento sobre direito tributário, pode soar um pouco difícil. Nesse caso, pega o simples, vai entendendo ali o básico desse crime e o que nós trouxemos aqui dá para você matar praticamente, na verdade, qualquer questão que venha cair sobre a apropriação indébita previdenciária.
beleza? Entender bem os benefícios do parágrafo 2º e 3º. Existem melhores benefícios? Existem, mas para fins de prova, precisamos conhecer os benefícios do parágrafo 2º e 3º e os requisitos para que a gente possa aplicá-los, tá bom? Bem como a ressalva que tem no parágrafo 4º, que vai excluir a possibilidade de aplicação dos benefícios do parágrafo 3º. Fechou? Portanto, a questão aqui está absolutamente correta. Onde está isso? Parágrafo 2º do artigo 168-A. Fechou, pessoal? Acabou por aqui. Próxima aula, a gente continua. Até lá.